Olha, pessoal, nós tivemos hoje na Assembleia Legislativa um grande dia de mobilização dos auxiliares de serviço da educação básica, que vocês estão acompanhando na tela aí, nesse momento, inclusive fazendo aí gritos, né, em relação ao governo de Minas, críticas a Romeu Zema, gente, em função da situação que os ASBs estão vivendo hoje em Minas Gerais. E eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Olha a quantidade de gente que participou lá na Assembleia Legislativa. Não cabia, pessoal, dentro do auditório José Alencar, a reunião que começou um pouco mais tarde, próximo às 11 horas. Essa reunião contou com a presença de dezenas de trabalhadores, eu vou dizer centenas de trabalhadores, que estavam lá participando deste grande momento lá com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, cobrando do governo de Minas o pagamento, nada mais, gente, nada menos do que o pagamento do piso da educação. Mas não é o piso da educação do professor, não, gente. É aquele piso do salário mínimo, sabe? Que a gente vê aí no Brasil inteiro e que o Supremo Tribunal Federal, em decisão em 2022, decidiu o seguinte, pessoal. Uma medida importante, que é o seguinte: quem paga menos viola dispositivos da Constituição e gera precariedade incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana. Olhem para vocês verem os valores aí, acompanhem comigo. R$1.518, pessoal, que vergonha, digo, repito, que vergonha. Pessoal, salário mínimo no Brasil, R$1.518, e um auxiliar de serviço da educação básica hoje no estado de Minas Gerais está recebendo, olha, o princípio da dignidade da pessoa humana sendo violado aí, pessoal. R$1.466,59. Eu vou apresentar para vocês o valor novamente. R$1.466,59, pessoal. Olha para vocês aí esse valor, porque, gente, não tem condições o estado de Minas Gerais pagar esse valor para os ASBs. Vamos repetir? ASB Minas Gerais, R$1.466,59 e o valor do salário mínimo, R$1.518. Lá na Assembleia Legislativa, que contou com a presença, pessoal, de centenas, já falei aí, de centenas de trabalhadores auxiliares de serviço de educação básica, que mais do que fazer a limpeza da escola, de cuidar de maneira auxiliar do aluno, de apoiar a instituição de ensino, de cuidar, pessoal, do melhor, né, daquilo que há de melhor na escola, né, pessoal, que é a alimentação escolar, que é a higiene, que é a limpeza, que é o cuidado, que é a solidariedade, que é o respeito, que é a manutenção, que é o pequeno reparo que o ASB faz serviço de portaria, ajuda inclusive com relação à educação especial, tem sido um sujeito nesse processo aí, pessoal. E isso foi lembrado pelas colegas ASB. Nós estamos acompanhando agora a deputada Beatriz Cerqueira e eu vou fazer aqui, o canal da Educação vai fazer um vídeo desse vídeo para todos vocês com os principais momentos que o canal da Educação destacou. Então, convido você para participar deste resumo da audiência que cobra do governo de Minas condições, dignidade, respeito, valorização, pessoal. Hoje, muitas escolas tiveram aí, pessoal, atuando sem os auxiliares de serviço de educação básica. Imagina ficar muitos dias, imagina ficar sem esse servidor que diariamente, pessoal, cuida da manutenção da escola, pessoal. Esse servidor que muitas vezes, eu costumo dizer, as pessoas não percebem. Ele é invisível? Não, é um pai de família, é um trabalhador, é uma mãe, como disseram lá, mãe solo, que cuida de família, que paga dívida, que tem despesa, sabe, que tem todo tipo, gente, de dificuldade na vida que qualquer pessoa tem. Se tá ruim pro professor, se tá ruim pro especialista, se tá ruim pro ATB, imagina como que tá a vida do ASB hoje no estado de Minas Gerais. Vou repetir a tela porque vale a pena apresentar de novo. R$1.466,59 é o valor que hoje o ASB recebe no estado de Minas para trabalhar 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, sendo convocado inclusive aos sábados, pessoal, eventualmente para atuar na rede estadual de ensino. Não é brincadeira.
E aí, pessoal, olha a situação. O valor do salário mínimo hoje é 1.518. Então, hoje, com todas as letras, estou gravando o vídeo hoje, 21 de março de 2025, dia da grande paralisação organizada pelo Sindicute-AMG. Nós temos aqui às 18 horas e 23 minutos. Nós podemos afirmar com todas as letras que os ASBs recebem menos que o salário mínimo. E pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, decisão do STF em 2022, vetou, pessoal, vetou. Fez uma vedação em relação ao pagamento de salário inferior ao mínimo para servidor em horário reduzido. Então você vai dizer assim, mas trabalha 30 horas semanais, quando todo mundo trabalha 40, 44 horas semanais, nesse momento em que se discute a escala 6x1 no Brasil, nós ainda temos servidores atuando nas cozinhas das escolas, nos espaços escolares, ganhando menos que o salário mínimo. E isso não dá para aceitar, pessoal. Vamos acompanhar o vídeo aqui que o canal da Educação preparou com muito carinho para todos vocês. Acompanhem comigo na tela para você. As ASBs, então, recebem menos que salário mínimo e todos os meses tem lá contribuição ao INSS. E nós já levamos isso ao governo, inclusive, através de ofício, um ofício de fevereiro, já dissemos isso na mesa de negociação com a educação, na primeira reunião que nós tivemos, que as ASBs estão sem cobertura previdenciária, dos direitos previdenciários. Então, se uma ASB se acidentar na escola, ou no caminho da escola, ou na casa dela, ou em qualquer lugar, se acidentar na escola, ou no caminho da escola, ou na casa dela, ou em qualquer lugar, e ficar impedida de trabalhar, e tiver que se licenciar por um período superior a 15 dias, ela não terá direito de receber o auxílio-doença. Por quê? Como Minas Gerais paga menos do que o salário mínimo, não existe no INSS contribuição para quem recebe menos do que salário mínimo. Mas o governo não está descontando, não está repassando. Não, não é isso. Não é essa a questão. A questão é, para ter direito a direitos previdenciários, você precisa contribuir, e o servidor que contribui, o trabalhador que contribui, precisa receber o salário mínimo. Então, as ASBs não têm direito ao auxílio-doença, e só ficam sabendo disso na hora que necessitam do benefício, o que é mais grave ainda. As mulheres grávidas, as gestantes, também não têm direito ao auxílio-maternidade e só ficam sabendo disso quando vão procurar o benefício. E outras ASBs que cumpriram os requisitos de idade e tempo de contribuição, que acham que cumpriram, né? Quando vão ao INSS dar a entrada, e tem casos que nós já dissemos, e não venham pedir casos concretos, porque é amplo, geral e irrestrito, porque 98% da categoria de ASBs é composto por contratados, que estão vinculados ao INSS. Então, não é um caso isolado, não é uma situação de um lugar ou de outro. A ASB de Divinópolis, lá da região centro-oeste, foi até a agência do INSS dar entrada no seu pedido de aposentadoria, porque ela cumpriu os requisitos, e recebeu como resposta que ela tinha que pagar uma DAI. Porque o período em que, o que eu expliquei primeiro, ela ficou sem contribuição, sem o INSS ler, porque o Estado de Minas está pagando menos do que o salário mínimo, ela teria que, inclusive, fazer o pagamento. Falaram para ela tirar uma DAI. Imediatamente ela procurou o sindicato, e nós já imediatamente oficiamos o governo a respeito dessa situação e pedimos uma solução, e também apresentamos isso na mesa de negociação com a Secretaria de Educação, dando notícia, se não soubessem, dando notícia dessa situação. Nos falta, às vezes, adjetivos para dizer a monstruosidade que é uma situação dessa está acontecendo com 30 mil mulheres, na sua maioria, que chefiam as suas famílias e que estão nesta situação. E a situação ainda é muito mais grave, porque não é só na educação, e eu vou fazer esse parêntese aqui, que tem servidores que recebem menos do que salário mínimo. Em outras secretarias também existem servidores que estão nessa situação, especialmente na Secretaria de Saúde. Servidores recebendo menos que salário mínimo. Contratados. Então, a situação se repete. Então, por isso, nós pedimos a realização dessa audiência, também para dizer da nossa pauta de reivindicações, que tem a reivindicação do adicional de insalubridade, que estudos já foram feitos, depois a deputada pode esclarecer, né, dessa questão relativa ao projeto de lei, porque a cozinha da escola é um ambiente insalubre, todos nós sabemos disso, com altas temperaturas, nas ondas de calor é praticamente impossível, e ondas de calor são ondas que estão
não só são ondas de calor, são coisas que estão acontecendo quase que mensalmente no nosso planeta, especialmente no estado de Minas Gerais. As cidades mais quentes do planeta estão em Minas Gerais. Isso são dados científicos. E melhores condições de trabalho e realização de concurso público. Porque essa situação grotesca em relação ao INSS e o regime, a aposentadoria, só acontece porque vocês são contratadas. Então, é importante a realização de um concurso público. E é importante também, e aí eu vou falar especialmente para vocês, que no dia 27 de março, na paralisação com a Assembleia Estadual, vocês também estejam presentes. E, para finalizar, porque é importante a gente ouvir as nossas companheiras ASBs. Ontem nós estávamos aqui numa audiência que debateu a questão do retroativo das aposentadas, e nós dissemos ontem aqui sobre o memorando do corte de ponto, que foi encaminhado pelo governo para as direções das escolas e que se ocuparam muito rapidamente de difundir para pressionar vocês, para que vocês não paralisassem. Nós fizemos a conta de quanto é um dia cortado no salário de uma ASB. Bruto é R$ 48,89, líquido R$ 43. Esse que é o dia de trabalho de uma ASB, que é responsável pelo funcionamento de uma escola, aliás, de todas as escolas estaduais que nós temos aí em todas as regiões do estado. E, para finalizar, a gente não pode deixar de dizer sobre os que são mais reais que o próprio rei. Recebi aqui no meu telefone uma escola no município de... Só um minuto que eu estou pegando aqui. Porque não basta somente pressionar a ASB para que ela não paralise. Não basta somente dizer a ela que ela vai poder parar, mas que ela tem que deixar a merenda pronta no dia anterior. Não basta somente dizer a ela que você vai ter seu ponto cortado se você paralisar. Conseguem inovar. Os alunos estão limpando a escola, fazendo merenda. Tem fotos. Vou encaminhar para a deputada aqui, tá? Estão limpando a escola. Os alunos estão varrendo a escola, estão fazendo a merenda. E sabe o que é mais doído? Os meninos que estão do nosso lado estão fazendo achando que estão ajudando vocês. Sabe? Estão fazendo achando que estão colaborando com as ASBs que estão lutando. Então, o mais grave é isso. É a utilização dos meninos que estão na escola e nessa hora não aparece ninguém, né? Só a gente que veio aqui denunciar, e bom que nós temos um espaço bacana aqui do parlamento para denunciar. Os meninos estão fazendo comida, e não é lanchinho, não, é pão com molho, fizeram molho. As meninas de toquinha dentro da cozinha, gente. É um exemplo. Porque tem lugares que a direção foi para a cozinha, teve escolas que dispensaram os alunos portadores de deficiência, as pessoas com deficiência, e colocaram as professoras de apoio para fazer merenda. Falaram para os meninos, das famílias dos meninos com deficiência, que não era para mandar os meninos para a escola hoje, porque as professoras de apoio iam fazer a merenda. Sabe? Então, assim, isso tudo... vão dizer para mim, não, mas a secretaria mandou um documento dizendo que não poderia colocar ninguém para desempenhar a função que não era que é das ASBs. Mas nós também já sabemos que nós enfrentamos há muito tempo aqui em Minas Gerais, põe uma coisa no papel e orienta outra para a escola. Ou nós vamos esquecer do áudio da paralisação do ano passado, que uma superintendente aqui da região metropolitana gravou um áudio falando que podia contratar uma diarista que ganha R$100 para poder fazer a comida da escola. Todo mundo ouviu esse áudio, que ele rodou o estado inteiro. Então, hoje é o dia das mulheres ASBs dizerem basta, sabe? E quero dizer para o representante do governo do estado, que está aqui hoje, que não vai ser só hoje. E que a quantidade de dias que a ASB vai parar de trabalhar para lutar por melhores condições de trabalho, pelo recebimento da insalubridade e pela realização do concurso público, e pelas outras coisas que estão na pauta, IPSENG, aumento de cotas, e tudo que nós estamos reivindicando, vai depender da agilidade do governo em atender o que nós queremos. Em relação à questão dos reflexos, né, dos benefícios previdenciários, em razão da tabela de vencimento básico da carreira de auxiliar de serviço de educação básica 30 horas, nós recebemos a comunicação do Sindjut de problemas que os servidores vêm enfrentando.
por um trabalho de amostragem, nós iniciamos uma análise se tinha algum problema, né, de repasse ao INSS. Não há um problema de repasse ao INSS. E foi identificado, de fato, que a questão da tabela de vencimento básico estar abaixo do valor do salário mínimo estava causando, né, esse tipo de problema, né. O governo, como que a gente pretende, né, tá resolvendo isso no curto prazo? Tá? Essa semana, o governo encaminhou um projeto de lei aqui para a Assembleia Legislativa, prevendo aí um reajuste para todas as carreiras da educação básica, inclusive auxiliar de serviço de educação básica, no percentual de 5,26%. Isso, em relação à questão do salário mínimo, né, ao ser reajustada essa tabela, a gente já teria uma condição não só de já pagar uma tabela acima do salário mínimo, mas também, por ter um efeito retroativo, esses meses em que houve uma lacuna, né, e esse impacto aí do benefício previdenciário, esse valor retroativo, ele também é enviado à ciência do INSS para que o direito não fique prejudicado. Então, assim que a gente conseguir aprovar, né, o projeto de lei com processamento em folha, esses recursos são enviados aí ao INSS e a gente passa a regularizar essa situação. Tá? Então, eu queria deixar registrado aqui, né, que a gente tem um compromisso de tentar fazer, né, esse projeto de lei andar o mais rápido possível, considerando, inclusive, essa pauta que é extremamente importante e sensível. E nós estamos atentos à situação, é um problema crítico, a gente precisa ter um olhar especial sobre isso. Tá? Então, a gente vai, né, com esse encaminhamento do PL essa semana, a gente já tem um horizonte aí de uma solução de curto prazo. Olha, pessoal, enquanto a deputada está prorrogando os trabalhos, nós fizemos rápido aqui um cálculo, né? E aí chegamos à conclusão do seguinte, ó. Hoje uma ASB em Minas Gerais ela recebe R$ 1.466,59. R$ 1.466,59. Aplicando 5,26%, se é que esse valor não vai sofrer mudanças aí, né? O 5,26%, que é o projeto de lei encaminhado pelo chefe do Poder Executivo à Assembleia Legislativa, haverá um aumento nos vencimentos dos ASBs, que não é um aumento nem de vencimento, né? Um reajuste aí de R$ 77,14, tá, pessoal? R$ 77,14. Então, 77,14 mais os 1.466, nós teremos aí, portanto, um vencimento alterado aí de 1.466 para R$ 1.543, tá, pessoal? R$ 1.540, mais ou menos aí, um pouco acima, né, do salário mínimo, tá, pessoal? Vamos continuar com o vídeo aqui. Da Secretaria da Educação, que limpeza de calha, telhado e etc., pode ser contratado por uma empresa terceirizada. Isso foi feito exatamente para preservar o trabalho de vocês. Outro ponto também que foi colocado aqui, e aí eu gostaria de combinar com a Denise, se tem como, Denise, pelo sindicato, dessas denúncias que foram feitas serem encaminhadas para que a gente possa apurar a questão da substituição, né, do ASB pelo professor de apoio, a questão de estar colocando o aluno para limpeza de escola, a questão de negar a alimentação, porque existe a Lei 21.710 de 2015, lá no artigo 30 diz que a alimentação é facultada para todo servidor que está na escola, então, inclusive vocês. Então, a gente precisa de verificar por que isso está acontecendo. Então, eu gostaria de complementar a fala e pedir que fosse nos encaminhado para que a gente possa apurar isso e verificar o que está acontecendo, se é falta de comunicação ou o que está havendo nas escolas. Só isso, muito obrigado.